Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao simpósio DSM de confinamento. É uma grande satisfação para a gente, nesse momento, estar podendo interagir com vocês, trazer conteúdos de qualidade, conteúdos relevantes para o pecuarista, para a atividade de confinamento, atividade que vem aí com um cenário mais otimista para o segundo período do ano. E hoje nós vamos abordar aqui temas muito importantes de manejo alimentar para maximizar os resultados zootécnicos e também financeiros da operação de confinamento, certo? Então, explicando um pouco a dinâmica, pessoal, gostaria de saudar aí todos os nossos amigos da América Latina, estamos sendo transmitidos aí por toda a América Latina, então temos amigos no México, no Uruguai, Paraguai, Costa Rica e diversos países nos assistindo, nos prestigiando. Eu vou fazer uma breve apresentação da nossa companhia, uns 5 minutos, e depois nós vamos ser brindados aí com a palestra do professor Dr. Mário Arrigoni, que vai abordar o tema aí de ambiência e gestão do rumen. Bom, pessoal, então, como é de filosofia da nossa empresa, o tema segurança é muito importante, então eu gostaria de iniciar a nossa sessão falando um pouco de segurança. Então, a DSM, nesse momento, tem preconizado por eventos online e vamos seguir aí todas as recomendações da OMS para que todos os nossos funcionários tenham o máximo de segurança aí com a sua saúde nesse momento. Bom, por favor, eu vejo o slide, já estamos no primeiro slide. Bom, pessoal, falando um pouco da DSM, a empresa é uma empresa que foi fundada na Holanda, certo? O nome DSM vem de Dutch State Mines, que é uma empresa de mineração aí de carvão, foi fundada inicialmente com esse propósito, e é uma empresa que veio passando aí por diversas mudanças, veio se adequando ao mundo e também trazendo novas soluções. É uma empresa que sempre se adequa e sempre com o propósito de gerar vidas mais brilhantes e mais sustentáveis. Então, a princípio, era uma empresa estatal que foi inaugurada com o objetivo de explorar carvão, mas mudou. Hoje a gente vai ver que o nosso negócio é completamente diferente, isso para atender às novas demandas da sociedade e do nosso planeta. A DSM é uma empresa aí que contém mais de 25 mil funcionários e hoje nosso faturamento gira em torno de 10 bilhões de euros. Nós estamos presentes por todo o planeta, por todos os continentes, temos fábricas, temos centros de distribuições muito importantes pela América Latina. No Brasil, nós temos uma fábrica em Mairinque e também uma fábrica em Jaguaré e uma fábrica em Pecém. E para que a roda gire sempre perfeitamente, temos 9 centros de distribuição para estar sempre atendendo aí com muita agilidade nossos clientes. Então, são espalhados aí pelos 4 cantos do Brasil e também na América Latina os nossos centros de distribuição. Falando um pouco dos ramos de negócios da empresa. A DSM é uma empresa de saúde, nutrição e vida sustentável. O que isso quer dizer? Nós temos dentro da empresa 2 segmentos de negócio. As ciências de materiais, e aqui a nossa proposta é fazer materiais mais resistentes, mais duráveis e que tenham o mínimo de dano possível para o meio ambiente. Então, a DSM é uma empresa de tecnologia especial de materiais e fornece aí ingredientes para diversas indústrias consagradas no mercado, como a Apple, como a Toyota, como exemplo. E o segundo segmento são as ciências da vida. E aqui entra a parte de nutrição e saúde animal e humana. Eu gostaria de destacar aqui a proporção do negócio que advém de nutrição animal. Nós temos aqui abaixo, representando aqui no gráfico de pizza, 34% do nosso negócio focado em nutrição animal. A gente entende que a população tem uma demanda crescente, nós vamos precisar de mais alimentos, e a empresa, então, investe em negócio para gerar mais alimentos, mais produtividade, mas também mais qualidade desses alimentos, melhorar o valor nutricional e também que seja feito de uma forma sustentável. Bom, falando um pouco da linha do tempo, pessoal, em 2013, a DSM fez a aquisição da Tortuga, né? A Tortuga, que é uma empresa aí pioneira em nutrição animal do Brasil, uma empresa com 65 anos de mercado e sempre veio liderando aí, principalmente nutrição mineral dos animais. Então, com essa aquisição da Tortuga em 2013 pela DSM, foi um casamento perfeito, porque a Tortuga vem com uma expertise muito forte em nutrição e suplementação e também com a parte de extensão muito pioneira no Brasil. É um time de campo, porque não é só importante desenvolver uma tecnologia, mas senão também levar a tecnologia da forma mais eficiente para o cliente.
Isso hoje é feito através da nossa equipe, que está sempre no campo junto com o cliente. Então, quando a DCM adquiriu a Tortuga, a DCM traz expertise, a DCM é líder aí em vitaminas e tecnologias nutricionais, e com isso a gente abrange o portfólio, tem essa fusão aqui, uma fusão de sucesso, onde a gente consegue entregar para os nossos clientes produtos com as tecnologias dos minerais Tortugas, mas também tecnologias nutricionais que são exclusivas, tecnologias de ponta, de última geração, que passa a ficar disponível para o pecuarista para que ele aumente os seus índices de zootécnicos, mas também de rentabilidade, que é muito importante. Então, aqui como exemplo, falando do nosso tema hoje de confinamento, em 2015 nós lançamos a linha de confinamento aí, de última geração, uma linha exclusiva que fez uma revolução nos confinamentos. Por quê? Porque nós deixamos aqui, nós temos uma opção aos antibióticos promotores de crescimento, temos um aditivo que não é antibiótico e que, além de já começar com essa vantagem, ele traz uma série de vantagens zootécnicas e também de lucratividade pecuarista. Então, hoje a gente vai apresentar aqui, nós vamos ver na linha do tempo que as tecnologias nutricionais foram evoluindo e hoje, tanto no Brasil quanto na América Latina, os pecuaristas têm acesso à tecnologia de última geração. E aqui a gente pode exemplificar com Crina, que são os óleos essenciais, com Rumistar, que é a primeira alfa-amilase exclusiva para ruminantes, que aumenta o aproveitamento do milho, e o lançamento mais recente aqui, há menos de um mês, o Raidi, uma tecnologia totalmente inovadora, um aditivo vitamínico que traz mais carcaça para o pecuarista. E, como eu falei antes, não é somente importante ter tecnologia, mas também ajudar a aplicar no campo. E, para isso, a gente tem aqui um time de força, são 800 colaboradores, dia a dia, ao lado do pecuarista, e, para isso, nós temos também 80 técnicos. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, essa foi minha parte. Sigam aqui nossas páginas nas redes sociais. Eu vou convidar agora um convidado muito especial para estar ministrando a palestra, o professor Mário de Bene Rigoni. Eu gostaria de apresentar ele rapidamente. O professor Mário Rigoni é zootecnista, doutor em zootecnia, é professor titular do Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal da Unesp em Botucatu. Ele é pesquisador do CNPq e o professor Mário vem fazendo pesquisas com confinamento desde 1986, ou seja, 34 anos de experiência em nutrição e confinamento. Ele também foi um dos líderes aí do projeto que lançou o projeto do bovino super precoce no Brasil, ou seja, novilhos abatidos aí com 13, 14 meses em 1994. Professor Mário Rigoni, chega para cá, seja bem-vindo à nossa conversa. Boa noite, Vitor, boa noite a todos. Cumprimento na sua pessoa toda a equipe da DSM e agradeço o convite e a participação nesse simpósio de grande importância nacional e internacional. Cumprimento também todos os participantes de outros países. O tema proposto de ambiência e gestão do rumen, ele é conduzido por uma equipe, e desde já agradeço e também cumprimento toda a equipe. Ela faz parte de estudos básicos e aplicados, então eu preciso envolver todas as sessões aí que estão vinculadas a esse tema. Muito bem. Para iniciar, eu acho que e fazer uma associação de informações junto com a palestra do Tiago Bernardino e também alguns pontos que o Luiz Fernando apresentou da semana passada, a caracterização dos animais do confinamento é um ponto importante para iniciarmos nossa conversa. Ou seja, estamos entendendo que o momento agora vai ser os confinamentos vão envolver animais leves, animais mais jovens, animais com massa muscular deficiente, estressados, com baixa imunidade e mais exigentes nutricionalmente. E esse quadro pode refletir em animais teoricamente mais baratos para uma compra imediata, imediatismo. Mas ao longo da nossa conversa nós vamos ver que talvez não seja bem assim a maneira de encararmos, né? Outro ponto interessante é que a comercialização desses animais nessas características que eu dei, ela vem num preço que bezerros têm o valor de boi magro e os boi magros têm o valor de touros de FIV.
esse convite é que nos faz refletir muito agora como que nós vamos lidar com esse parâmetro que está na segunda linha do slide, da eficiência biológica versus economicidade. Porque uma coisa é você trabalhar com um animal eficiente e outra coisa é o resultado econômico. Mas vamos defender que em tempos de margem estreita, como o Thiago Bernardino apresentou no primeiro slide, num cenário pessimista, e nós temos que manter pelo menos os 2% ao mês de rentabilidade, nós vamos cair numa métrica muito mais importante, talvez, do que só o rendimento da carcaça ou só a eficiência alimentar. Mas sim a conversão agora em quilos de carcaça produzida e, mais que isso, no que realmente ela é paga, ela é remunerada com bonificação ou sem, em cenário China ou não. Então, eu acho que essa que é a reflexão que nós vamos fazer e vamos tentar crescer esse assunto durante a nossa apresentação. O Fábio Dias, da JBS, emprestando aí uma informação importante e somando a essa primeira informação que eu dei, mostra que em 2018, os animais abatidos em todas as plantas da JBS recaíam 64% em cima sobre bois erados, quer dizer, boi acima dos 30 meses, aí, já com as trocas de dentes. E só 37% dos animais jovens. Isso olhando, na verdade, a soma total de animais. Agora, no segundo quadro destacado, para confinamento, temos boi inteiros confinados e 56% deles são jovens. Jovens quer dizer, até os 30 meses de idade, no modo geral. Essa informação é muito importante, porque vem assim corroborar, né, com aquilo que eu estou dizendo. Tem animais jovens chegando, os manejos são diferentes, os manejos são mais desafiadores. E, complementando essa informação, vamos ver lá que nos boi inteiro a pasto ainda prevalece boi erado, as fêmeas também, quer dizer, muitas fêmeas de descarte, e nos boi castrados também, quer dizer, o que nós vamos ter que refletir agora é entre a eficiência desses animais, né, dos boi inteiros confinados, por enquanto não existiu aí a informação do boi castrado, confinado, mas essa nos chama atenção para esse desafio. Acima dos 30 meses, já considerando o boi erado, cai muito a eficiência de transformação em carcaça. Isso é uma coisa importante e que precisa ser estudada e relevada aí com bastante preocupação, e essa rentabilidade vai estar em função dessa eficiência. Então, nesse caso, em baixa margem de rentabilidade, a eficiência encontra a economicidade. Bom, o que as pesquisas têm a ver com esse cenário e o que as empresas de nutrição e alimentação animal estão envolvidas? Então, o caminho das parcerias é que vai tornar o cenário, os resultados, mais confiáveis. Hoje, tanto uma como outra, como as instituições de pesquisa, como as empresas, necessitam desse viés importante científico. E vamos ver se neles conseguimos associar informações básicas e aplicadas para poder chegar numa conclusão, ou quase numa conclusão. Os desafios das pesquisas com ruminantes, e dentro de um estado de conhecimento, ou estado da arte, envolve, da parte direita do slide, a exigência da sociedade. Quer dizer, nós também estamos sob mira da sociedade, cobrando sempre o conforto e o bem-estar animal, não podemos deixar de lado essa característica nas pesquisas, e também levar em consideração um contraponto que está crescendo muito, além de outros fatores, né? Que é a demanda crescente, porém, de proteína animal, porém, um movimento também de reduzi-la, né, em função do ambiente, né, do ambiente onde estamos vivendo. Isso é um contraponto muito importante, e a defesa da demanda, né, como é o exemplo aí dessa importação que a China está fazendo, ela mostra bem isso, quer dizer, a demanda é crescente.
Porém, existe outro movimento dizendo que é necessário reduzir o consumo de proteínas animais. De qualquer jeito, o que nós precisamos conscientizar, e agora somos nós conscientizar a sociedade, é que também na parte ambiental, com a emissão de gases, a conta está um pouco errada na cabeça da população, dizendo que assim, o ruminante emite muito gás, mas, na verdade, nós estamos querendo falar para a sociedade que o ruminante transforma muito alimento em proteína, em derivados de leite, enfim, toda a produção de proteína. Então, esse vai ser sempre um desafio para nós. Nós vamos tratar aqui mais do lado esquerdo do slide, né? Porque nós vamos estar envolvidos agora com a parte nutrigenômica, com a parte proteômica, com os novos distúrbios que estão, entre aspas, em função de que não são novos, mas que para nós agora eles têm que ser conversados, como a acidose fecal e talvez a polencefalomalácia, em função também de uma novidade, talvez não tanto para o americano, mas para nós, que são os subprodutos do etanol do milho. Nesse sentido, a proposta é fazer uma gestão do rumen e desafiar sempre o quanto e quando investir em uma nutrição de precisão. Uma vez que, de novo, a eficiência às vezes não é compatível com a economicidade. Então, essa gestão do rumen, ela vai passar por gestão de indicadores de eficiência, coisas que nós também não estamos com muita prática ainda de levar em consideração em nossas planilhas. Quer dizer, como que a gente vai fazer criar os indicadores de eficiência, né? Olhando a nutrição de precisão. E o custo de unidade de alimento realmente aproveitado, né, da ração, que vai convidar ou não para a gente falar em eficiência biológica, incluir aditivos, potencializadores e reguladores da saúde animal. Então, essa é a parte da gestão do rumen que vai nos interessar muito. E, para isso, nós vamos tentar aprender a enxergar as coisas um pouquinho além daquilo que elas simplesmente aparecem. E aqui eu vou traduzir essa imagem aqui com a fala do Luiz Fernando, mostrando que o amido, que se perde às vezes nas fezes, né, por questão dos grãos amiláceos aí, eles podem chegar aí a R$1,50 ou a 30 centavos de dólar, né? E acho que essa imagem reflete bem isso, quer dizer, o quanto que nós estamos entendendo nessa conta de eficiência, sem entrar no mérito de que manejo alimentar estamos usando por enquanto, mas essa é uma imagem que reflete bem o que o Luiz Fernando destacou em termos de custo e eficiência da alimentação. Bom, o aprendizado também ele vai envolver essa característica da evolução e dos hábitos alimentares, justamente coincidindo aí com as características da evolução e anatomofisiologia do rumen. Pode mostrar caminhos e pode aumentar a eficiência. Nós vamos tentar mostrar e defender isso, iniciando com um resgate, né, histórico de que o ruminante ele não tinha na sua primeira parte evolutiva o omaso, né? Se vocês forem reparar do lado esquerdo do slide, tem uma figura de um ruminante, né, ainda com os pré-estômagos rudimentares, sem o omaso. E na evolução aparece, já na foto do lado direito, o omaso. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ambiente onde são desafiados os ruminantes, que são diversos e são globais, o ruminante ele precisa ser eficiente na utilização de alimentos. A fermentação que ocorre no rumen do animal precisa ter a máxima eficiência. E esse omaso não apareceu ao acaso, porque ele além de reaproveitar a parte líquida do rumen, ele também tem papilas, ele também tem absorção, né? Tem também essa parte de metabolização da parede ruminal, ou melhor, da parede omasal. E o omaso, então, ele é constituído, então, anatomicamente com essa característica que vocês estão vendo e muitos conhecem.
E o ruminante, então, assim, é desafiado ao longo do tempo, e aqui está mais ou menos contada a história do que era uma nutrição, onde o Vitor destacou em 1986, aí, quando começaram a confinar animais com maior número. Então, fizemos essa evolução, né, partindo de 60% de volumoso, até hoje, entre 20% de volumoso e 80% de concentrado, que está mais ou menos naquilo que o Danilo vem apresentando nas pesquisas dele, né, até chegar que um ruminante é capaz de comer só grão, né, um acréscimo pequeno de fibra. Esse é o desafio, então, que essas características anatomofisiológicas e os hábitos alimentares vão nos mostrar. Esse aproveitamento desse alimento, né, ele passa por algumas questões também básicas que nós precisamos levar em consideração, que é a produção alta de proteína microbiana, que tem altíssimo valor biológico, né, e o rumen acaba funcionando como uma incrível fábrica, né, e até, arrojando a dizer, sustentável. Esses dois aspectos que a gente não pode esquecer primeiro, esses alimentos, para deixar o rumen, eles precisam ser colonizados, eles precisam ser fermentados. Num ambiente anaeróbico, ele precisa ser fermentado, ele precisa ser colonizado, e só tem um jeito das partículas, dos micro-organismos obterem a energia, que é através dessa fosforilação em nível de substrato. Quer dizer, é aqui que vai gerar uma energia. E ele precisa de um tempo para fazer isso. Então, um fator muito importante, que é o tempo de colonização, vai ser sincronizado, né, com o hábito alimentar, com o manejo alimentar que nós propusermos, né? Então, na verdade, é o técnico que vai determinar isso sem esquecer essa particularidade. Uma vez que a ingestão voluntária de matéria seca, que é uma métrica que todos tentam e têm que avaliar, né? Não dá para avaliar nada além dela se a gente não tiver o conhecimento, né, da ingestão voluntária de matéria seca, quantos que os currais comem, quantos que os animais estão na estimativa individual de consumo, porque nós temos do lado esquerdo do slide que as taxas de degradação, quer dizer, quando o alimento é fermentado e vai gerar tanto proteína microbiana como ácidos graxos de cadeia curta, ela é específica para cada alimento, quer dizer, cada alimento possui essa taxa de degradação, ela pode ser alterada, que isso que é importante, pelo grau de processamento, sempre a favor ou às vezes contra, e pode ser alterada pelo pH do rumen. Então, aqui entra um fator fisiológico muito importante, que é o pH. Dentro das dietas desafios, a gente já sabe que nós vamos enfrentar esse parâmetro. E, por outro lado, o que degrada e o que passa pelo rumen é o que vai dar chance desse esvaziamento para poder ter essa ingestão voluntária. E aí, nós temos as taxas de passagem que está em função do consumo de matéria seca, no meio do slide, aqui do lado direito, nível de forragem, prestem atenção, e o peso vivo do animal. Quer dizer, são fatores que vão ser considerados aí nessa taxa de passagem. E, por final, e muito importante, que eu vou fazer esse destaque, é o fator de ajuste dessa taxa de passagem, que é a fibra fisicamente efetiva. Parte essa do integrante da FDN. E agora parece que fica mais entendido porque esse slide ele vai voltar a ser mostrado. Quer dizer, o que está aparecendo nos dejetos, os dejetos como indicadores econômicos, parece até brincadeira isso, sim o quanto que nós estamos, talvez, fazendo essa proporção. Quer dizer, quanto amido, e como o Luiz Fernando falou, ele é, às vezes, desperdiçado. Às vezes, desperdiçado. Bom, o rumen, como fez parte dessa provocação, nessa gestão, ele tem uma necessidade de ser adaptado conforme os hábitos alimentares forem mudados. E aqui nós temos uma tabela mostrando a porcentagem de FDN dos volumosos, né, de alguns volumosos que já estão destacados também, que são os mais utilizados. E aqui eu vou ficar entre a silagem de milho, o bagaço cru, principalmente, mostrando que ele tem um FDN cada particular e
Um FDN fisicamente efetivo, que está número 1 e o número 2 aqui, conforme a fonte, né, o LRNS, que é um software de avaliação de dieta, ou o NRC de 2016. E vejam como muda um pouco a hora que a gente olha esse dado, né, principalmente no bagaço cru, onde existe 90% de efetividade contra 41%, quer dizer, como que nós temos trabalhado, né? Como nós estamos trabalhando, mais ou menos 50, 55, essa variação de FDN. Então, o que nós vamos precisar para definir um protocolo de adaptação? O volumoso ou porcentagem de FDN? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder. Junto com ela, né, junto com essa parte da FDN, eu acho que entra uma parte prática, que é como que nós vamos adaptar animais se eles chegam de diversas formas no confinamento. Uma coisa são animais comerciais, né, que chegam para poder, já vamos dizer assim, íntimos ao sistema de confinamento. Já que com 10 dias, com uma semana, eles já estão adaptados, né? Ou melhor, já estão com uma ingestão de matéria seca crescente. Outra coisa são animais de outros grupos genéticos, né? Que também vão por esse caminho, se são, vamos dizer, íntimos já a uma exploração mais intensiva. Mas eu estou de olho e estou preocupado, estamos preocupados com esses animais que chegam realmente numa situação onde estão deitados por cansaço, estão estressados, não demonstram ainda interesse por ingerir alimento com proporções de concentrado e volumoso diferente, vazio proeminente, ou seja, nós precisamos fazer uma ingestão compensatória antes de pensar em qualquer coisa, dar funcionalidade para o rumen e deixá-los, vamos dizer assim, com uma métrica importante aí na ingestão dos alimentos. Então, essa é o olhar da adaptação que nós temos que fazer. Não existe a regra fechada em cima dessa tomada de decisão. Bom, o que nos preocupa também nessa adaptação é a flutuação dessa ingestão de matéria seca. Não só o quanto que consome, mas sim o quanto que se altera entre alguns dias seguidos aí de ingestão de matéria seca. Trabalhos conduzidos aí através de uma meta-análise de Pereira, aqui da Unesp, né, orientado nosso aí da equipe, mostrou o seguinte, que quando flutua mais que 6%, é um sinal muito importante para que nós tomemos decisões de rever as formulações, uma vez que pode ser que animais não respondam da mesma forma e cada lote vai ter essa característica. Quer dizer, onde não flutua tudo isso, não é bom também, mas não quer dizer que seja um sinal de grande preocupação. A partir dos 6%, ou seja, medindo o que ele consumiu um dia antes, né, para o dia que você está avaliando, essa que é a conta dessa flutuação nesses 3 dias em média. E essa flutuação, ela pode ser explicada, né, por um distúrbio que vai começar a acontecer, que pode estar relacionado principalmente com o acúmulo de ácido graxo de cadeia curta, ou ácidos graxos voláteis, como é chamado. Esse acúmulo vai diminuir pH, vai acumular lactato, vai oscilar essa ingestão, pode diminuir desempenho, e agora uma informação sobre a ambiência ruminal, né, que é os danos às papilas, que pode acontecer seriamente. E aí fica muito simplista, né, nós pensarmos que manejo nutricional inadequado dá acidose ruminal. Pode dar ruminites e pode chegar até abscessos hepáticos, conforme a lesão e conforme a contaminação do rumen. Então, o que nós temos que resgatar, talvez, é a lembrança importante de como é destacado, né, nesse cenário a saúde das papilas. E as papilas
elas têm uma função muito importante, né? Que é esse contato aí do epitélio com o ambiente ruminal e a circulação e a metabolização. As pesquisas mostram, desde que nós iniciamos aí junto com o Danilo, com a professora Cíntia e os outros orientados, que ruminites elas podem estar relacionadas, dependendo do grau de lesão, o número de lesão, até com o desempenho. Ou seja, se eu tenho uma grande quantidade de áreas lesionadas, eu posso sim comprometer o desempenho do animal. Esse dado sempre nós estamos acrescendo as informações. Agora, esse é um resultado que nós só conseguimos avaliar depois do abate. Então, a missão do técnico e do produtor é tentar se precaver sobre isso, conhecendo, então, mais ou menos esse caminho que nós estamos apresentando. Então, esse crescimento aí, ele é estimulado por propionato, quer dizer, quanto mais amido aí for degradado, quanto mais carboidrato aí que for no rumen, né, de fácil digestão, ele vai produzir esse propionato, ele vai indicar que 7 dias de adaptação, né, uma transição de dietas é suficiente para adaptar papilas. Um dado muito interessante é que quanto maior energia na dieta nesses dias aí, nessa adaptação, mais dias de adaptação o animal vai precisar. Vou ser mais claro. Então, quer dizer, maior energia que eu usar no início, mais dias eu vou precisar para adaptá-los. Então, sem ainda falar quantos dias, né? E dietas menos energéticas precisam de menos dias, mas também não pode ser uma quantidade muito pequena, porque daí você vai demorar muito nessa fase que vai impactar na terminação. E as papilas, então, são responsáveis por essa absorção de ácidos graxos de cadeia curta, e o tamanho está relacionado com a capacidade de absorção. Se nós formos entender, então, é isso. Má adaptação, papilas pequenas, acúmulo de ácidos graxos de cadeia curta, podendo estar relacionado com acidoses subclínicas. Um detalhe mais em foco é uma papila que vem de uma dieta de forragem, né, que apresenta uma integridade, e uma à esquerda e do slide, e uma dieta rica em concentrados, sem adaptação, que já ocorre a descamação da camada de queratina. Isso mostra que pode ser uma resposta do lado direito de um início de queda de pH, essa descamação. E esse excesso de queratização acaba funcionando como uma barreira, né, criada, né, para poder evitar essa queda de pH ou esse dano na papila. Mas ela tem menos organelas, é menos absortiva a hora que ela está com essa camada grande de queratina. Isso vai chamar hiperqueratose, que é uma disfunção, né? Mais detalhes, a gente pode ver as papilas íntegras, né, e as papilas descamadas na hiperqueratose, uma à esquerda com dieta rica em forragem e a direita com a descamação. E aqui entra o assunto também muito importante, que é a característica da fibra. Se ela precisa ser apresentada de uma forma, se é em função de quantidade de fibra, mas de qualquer jeito o desafio é manter as papilas íntegras, as papilas sem uma disfunção e sem uma injúria grande para que comprometa as absorções dos ácidos graxos que a gente está tentando produzir cada vez mais em função do alto concentrado. Bom, na prática, essa adaptação ela pode vir conciliada, né, numa escada, né, o que a gente chama, e o Danilo Millen e a equipe aí trabalham bastante nesse tema, até chegar numa dieta de terminação com segurança, né, entre um consumo esperado, que é no início da adaptação, quer dizer, em função das tabelas, né, de exigência, que nós vamos ter que consultá-las e ter que tê-las como alvo, né, e passar por adaptações nesse quadro que nós estamos vendo de proporções diferentes, né, até chegar no consumo esperado. Esse consumo esperado, ele pode ter, dependendo das situações, e aqui nós destacamos a silagem de milho e o bagaço de cana,
porque vem aquela pergunta que eu deixei, né? Volumoso ou teor de FDN? Se nós formos pensar, o teor de FDN nos dá muito mais segurança, uma vez que nas rações finais eu posso ter proporções diferentes de volumosos, né, dentro desse manejo alimentar, porém com concentrações de energia similares. Isso aí é que vai determinar, então, também o sucesso do consumo alimentar na terminação, que é um ponto bastante crítico. Bom, esse resumo que vem apresentado nesse slide, né, é uma linha que a gente cultiva bastante, né, e encontramos aí desses experimentos que podem ser animais adaptados de 6 a 21 dias, né, e levando em consideração essas sinalizações que a gente destacou. Recai sobre 14 dias um maior número de sucesso, vamos dizer, entre a adaptação de papilas e de micro-organismos. Isso não quer dizer que é uma regra, uma receita, tá? Mas a gente sabe que sem saúde há acúmulo de ácidos graxos, queda de pH, e entra uma coisa que é difícil de diagnosticar, que é a acidose subclínica, né? A aguda, ela talvez seja mais fácil, mas a subclínica, que vem aos poucos aí, ela é bastante difícil de ser diagnosticada, a não ser que nós tenhamos uma gestão muito rigorosa aí sobre consumo de alimentos. E outro tema que vem entrando bastante forte, né, é que eu trabalhar com tamanho de partícula ou quantidade de volumoso vai depender dos meus custos operacionais, né, até onde que eu posso chegar, e assim, algumas pesquisas recaem com resultados importantes aí sobre preservar tamanho de partícula, ao invés de pensar na quantidade de volumoso que eu tenho que incluir. E aqui podem entrar alimentos, né, subprodutos com alto FDN, com alto FDN fisicamente efetivo, o capulho do algodão, as palhadas e a casquinha de soja, que erroneamente ainda consideram aí que, por ela ter alto FDN, mas ela tem uma baixíssima efetividade física. Bom, complementando essas características do rumen, eu acho que essa evolução de como as indústrias e como as pesquisas conduziram, e aqui as pesquisas são do mundo inteiro, né, de toda a área nossa de nutrição aí, mas destaca-se assim, né, que a partir de um levantamento que foi feito com nutricionistas, né, e a linha cronológica aí inicia-se até antes de 2009, mas é a partir de 2009 que tem essa informação, apostava-se que o ionóforo monenzina era o aditivo que era realmente mais utilizado, e 11 anos depois, né, que nós estamos hoje, a evolução mostra que a associação de aditivos ou pacotes tecnológicos, né, envolvendo leveduras, envolvendo óleos essenciais, enzimas e vitaminas, elas são atrativas e podem ser relacionadas com a tal eficiência que a gente vem defendendo. Bom, nesse ponto, esses pacotes tecnológicos, eu gostaria de convidar o Vitor para que ele falasse de uma experiência, das experiências aí, concordando, né, nesse pacote tecnológico que a DSM Tortuga vem colhendo aí ao longo desses anos. Vitor, por favor. Bom, professor, obrigado aí pela oportunidade. Então, professor, como essa linha do tempo mostra, a gente tem observado aí a adoção de novas tecnologias como aditivos, né? A monenzina tem um papel muito importante para os confinamentos. Ela é usada desde a década de 70, mas agora que nós sabemos lidar com essas dietas quentes, ou seja, novas tecnologias de formulação, aparecem e surgem novos aditivos que são alternativa à monenzina, não são antibióticos, e vão resolver os principais problemas do pecuarista. E quais seriam essas vantagens? A monenzina é muito conhecido que ela reduz o consumo. Tem meta-análise de Duffy, por exemplo, que mostra que ela reduz de 4% a 6%.
Mas hoje em dia, com dietas bem formuladas e com animais com alto potencial genético, eu não quero reduzir o consumo desses animais. Eu quero que eles consumam mais, com uma ótima saúde ruminal e uma maior eficiência biológica possível, que é aí uma métrica altamente correlacionada com a rentabilidade. Então, nesse sentido, os óleos essenciais, professor, nós fizemos algumas pesquisas no ano passado, em parceria com a Unesp Botucatu, onde a gente usou uma ferramenta do Bolus, que mede o pH em tempo real do ruminante. Então, nessa avaliação, a gente comparou uma dieta bem desafiadora, com 55% de amido, animais consumindo aditivo crina e o Rumistar, que são os óleos essenciais, e as enzimas e a monenzima. O que a gente observou? Uma menor oscilação de pH, um melhor controle de pH, isso tudo ocasionou o que o senhor falou. Uma maior estabilidade de consumo vai gerar aí até 0,6 arrobas a mais, só por uma adaptação com menor flutuação. Então, os óleos essenciais, a gente tem feito pesquisa desde 2015, nós já temos aí 10 trabalhos científicos publicados, a gente vem tendo maior consumo, né, na DAP no período total, o maior desempenho, e a combinação aqui de óleos essenciais com o Rumistar, os trabalhos mostram aí 12 quilos de carcaça adicional em comparação à monenzima. E como a gente vai falar do novo aditivo aí, que é o Raidi, que é um aditivo vitamínico, ele traz ainda mais 0,3 arroba, então a gente tem, com essa associação, um ganho aí de 17 quilos de carcaça no mesmo período de confinamento. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, Victor. Resumindo aqui as informações, então, e parando nos pacotes tecnológicos, acho que esse experimento, né, vale a pena colocá-lo em público aí, né? Foi um projeto de pesquisa apoiado pela FAPESP, tentando identificar as regiões genômicas relacionadas à acidose ruminal de bovinos Nelore confinados. Quer dizer, dentro daquele cenário de características de animais, nós temos alguns animais que podem responder com mais resistência para a acidose. E esse projeto ele foi um projeto grande, são 7 experimentos simultâneos, na participação da FMVZ, da Hidracena, da Exalc, do Centro de Inovação da DSM, lá na Fazenda Caçadinha, que envolveu 642 Nelores machos não castrados, né? E com dietas obrigatoriamente acima dos 80% de concentrado. Então, tentando identificar esse resultado. E que foi revelado, né, que existem genes que estão envolvidos principalmente na regulação negativa da secreção salivar. Quer dizer, são genes que a gente tem que tentar selecionar, né, procurar os positivos aí para que essa secreção salivar seja responsável aí pelo tamponamento do rumen, e assim mais uma característica, né, mais uma identificação aí para poder ser levados numa base genética para o Nelore. Quer dizer, esse é um ponto aí que esses pacotes tecnológicos, né, ele começa a envolver desde da revelação desses genes, que são as ômicas que eu destaquei no começo, até encontrar realmente que existe essa relação. Bom, outro ponto importante, agora saindo um pouco do rumen e vendo a composição corporal e a composição de ganho do alimento, dos animais, é uma ferramenta que a gente tem valorizado por fazer-nos entender, sem o abate do animal, como anda as taxas de deposição dos tecidos. E eu, de novo, resgatando uma informação, disse no começo que os animais que estão chegando no confinamento, eles têm baixa massa muscular, quer dizer, eles têm pouca massa muscular. E é uma hora de tomada de decisão, como que nós vamos alimentá-los se postergamos as fações de crescimento, enfim. E isso vai levar a uma previsão de dias de coxos, uma formação uniforme de lotes e um potencial de marmorização que começa a entrar em cena. Mas uma coisa que nos chamou a atenção sobre essa chance de colocar mais musculosidade no alimento foi esse aditivo que o Victor destacou no final, que é o Raidi,
e eu vou convidá-lo de novo para nos relembrar aí como que foram os resultados com a vitamina, né, ou o RAID propriamente dito. Vitor, por favor, retorne aí para que complete essa informação. Tá bom, professor, muito obrigado. Bom, professor, então, o RAID é uma tecnologia que a DSM possui, que é um metabólito da vitamina D3, ou seja, já é uma vitamina de absorção mais rápida e eficiente pelo organismo do animal e, por isso, também mais ativa. Então, em 2016, nós começamos a fazer trabalhos de ciência aplicada lá na Unesp Botucatu. Então, nós colocamos esse aditivo em cima do crino rumistar, onde a gente já tinha 12 quilos de carcaça a mais. E nessa pesquisa, tivemos uma surpresa muito boa, tivemos um aumento aí do rendimento e do peso de carcaça. Um aumento aí de 0,5 ponto percentual de carcaça e mais 0,3, somado aquelas 12 arrobas. E isso despertou bastante interesse aí para pesquisar. A vitamina D, ela vem sendo pesquisada também para humanos, aí, não somente para a saúde, mas também para o metabolismo muscular. Então, a gente fez uma análise de expressão gênica de alguns indicadores de anabolismo, sendo esses o GF1 e GF2 e a mTOR. E o que isso indica? Os animais que receberam RAID tiveram maior expressão gênica desses indicadores moleculares. Traduzindo isso, tiveram mais carcaça por maior hipertrofia, ou seja, maior diâmetro de fibra. Então, o RAID ele tem esse papel de estimular o crescimento muscular e quando você utiliza ele no núcleo, no pacote, o resultado é um maior rendimento de carcaça e um maior peso de carcaça quente final também. Obrigado, professor. Ok, Vitor. É sempre bom ressaltar esses resultados e retomando, então, essa importância de conhecer a composição corporal e o ganho em carcaça que esse animal vai ter, talvez esse diagnóstico mais cedo possível ajude a tomar decisão e ajude a pensar nessa eficiência e economicidade. Por quê? O nosso rebanho ele é diversificado, tanto na parte dos zebus, né, como dos zebuínos, aí, chamando a atenção no slide bem conhecido aí do Nelore. Esses animais, às vezes, têm o mesmo tamanho, mas composição corporal completamente diferente, né? E também nos animais de origem europeia, ou seus mestiços, né? E que a gente precisa ter a métrica do conhecimento da composição corporal e não só do ganho do peso. Portanto, entra um fator muito importante, né? As imagens só para chamar a atenção, e aí eu agradeço a Liliane aí por me ceder essas imagens, né? Mas nós vamos ter que considerar nesse animal que está sendo produzido também os animais de potencial gourmet, né? Ou grill aí que está sendo no mercado, que está sendo exigido no mercado. E aí no lado esquerdo do slide nós temos o grupo genético, né? Que vai ter uma certa porcentagem de marmorização, o Angus e o Wagyu aí como parte mais extrema. Quer dizer, isso aí vai ser natural, mas nós temos que pensar qual alimentação que nós vamos dar e quão eficiente ela tem que ser para poder fazer sem os exageros aí da parte da direita. Então, recaindo só sobre o Nelore, nós temos essa classificação aí também fornecida pela Liliane, onde nós temos animais de 1,5% de marmorização até 7%. Como que a dieta vai poder fazer ou mexer nisso aí, né? Ou mexer nessas porcentagens já com uma aptidão genética de herança, né? E aí, já terminando um pouco essa parte, eu vou ressaltar e vou relembrar de novo que eu vou precisar sempre de níveis altos de amido na dieta. E aí cabem pacotes tecnológicos que vão ao encontro dessa exigência e resgatam um pouco no tratamento de grãos, a silagem de grãos úmidos, né? Que está entrando em cena porque os investimentos aí a parte de floculação, a parte de qualquer processamento do grão, principalmente de milho, que é o mais utilizado, 100% dos confinamentos, segundo a penúltima informação do Danilo nas pesquisas, né? Podem ter impacto positivo na marmorização e nas gorduras subcutâneas. Então, é tema atual ainda discutir se o amido deve ser degradado no rumen ou deve ter uma digestão
no intestino delgado, como que se pode ter essas enzimas que ajudem essa metabolização. E em cena também, vamos dizer, por consequência desse aumento de amido aí, começa a surgir os questionamentos sobre a acidose fecal, a acidose do seco, né? Então, nós precisamos considerar quantidade e processamento desse milho com os fatores de associação de alimentos. E aqui envolve todos eles, né? Desde volumoso, desde adaptação, mas começa a surgir essa pergunta, né? Muitos animais, alguns animais, uma porcentagem significativa de animais começa a aparecer essa acidose e nós já enfrentamos alguns com esse quadro. É só um slide de ilustração, né? Mas é uma injúria grave, né? Uma injúria que pode levar o animal a ser descartado ou até perder a função econômica dele no confinamento. Então, estamos chamando atenção para esse fato. E também no cenário entra dessa eficiência os subprodutos do etanol do milho. E eu destaquei aqui uma função, né, de nutriente da família DDGS aqui, que eu estou chamando, tem os WDG. O professor Flávio Portela, nas últimas 5 defesas de tese, trabalhou com novos e com vários subprodutos aí da indústria do etanol, mas ele recai sobre uma característica de proteína, que é a proteína não degradada no rumen. E aí muda um pouco o cenário, né? A hora que a gente vai fazer as revisões das exigências, né? Por enquanto, esses subprodutos estão mais acessíveis do que os farelos, né? E eu vou destacar aqui um dos experimentos que foi feito, né? Nesse tema aí, pelo professor Otávio, professora Cíntia e equipe, a respeito do nível de WDG, no caso, né? Em substituição aí, né? Em níveis crescentes, até chegar aos 45%. E o que é interessante disso é que com o nível 45, que deu um resultado econômico melhor, quer dizer, otimizou a entrada dele na dieta, ele subtraiu, né? Ele conseguiu subtrair expressiva quantidade de farelo de soja e do milho, né? E esse experimento foi uma parceria com a Cargill e que esse resultado nos deixou assim com bastante dados, né, para poder discutir. Então, uma conclusão, né, quer dizer, maximizar até 45% pode ser economicamente viável, né, mas o resultado que recaiu na melhor, vamos dizer assim, desempenho, algumas características, é o em torno de 30%. Isso sem deixar nenhuma receita também, ressaltando que os efeitos associativos, não só intrínsecos aos alimentos, mas também envolvendo o genótipo e ambiente aí, né, do animal que a gente está trabalhando, vai ter que ser considerado. Bom, partindo para as considerações finais, acho que vou fazer uma associação, né, desses pacotes tecnológicos, juntamente somando, né, esses novos desafios aí que nós vamos ter. E não vejo outra saída a não ser destacar essa nutrição de precisão, onde todos nós, e cada um dos criadores e de pesquisadores e técnicos de várias empresas, e são as diversas empresas, podem fazer via parcerias, né, para poder aprimorar parcerias com o Instituto de Pesquisa, com as universidades, para poder caminhar sob a ciência, quer dizer, não sob o achismo mais, mas sim sob resultados que fogem de testes, que fogem de um conceito de com e sem, ou esse nível contra outro, ou esse produto contra outro, e sim criar vamos dizer assim, a cultura de que o setor tem que andar junto, o setor tem que fazer essa junção de forças para colher o crescimento dele todo, indistintamente de olhar um lado só ou olhar o outro. Quer dizer, e o produtor, no meio disso, ele precisa
ter atenção e ter a segurança de que os investimentos dele, frente a esse cenário, só para manter a coerência, frente a esse cenário de pouco rendimento, ele poder ter certeza onde ele está caminhando. Eu termino minha apresentação. Acho que passo para o Vitor para conduzir as perguntas e vamos tentá-las responder o melhor possível. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aí por trazer esse excelente conteúdo aí. São novos conceitos aí na nutrição animal e novas oportunidades. Professor, nós temos várias perguntas. Espero conseguir responder o máximo possível. Vamos começar aqui, então, com uma do Antônio, da Fazenda Santa Helena, professor. Ele pergunta sobre esses processamentos aí do milho, onde você aumenta a taxa de degradação e esses aditivos também, como a amilase, que também aumenta a taxa de degradação, se isso pode acidificar o rumen, ou seja, trazer acidose clínica ou subclínica. Bom, vamos tentar responder para o Antônio da seguinte forma. Nós estamos tentando maximizar a utilização do amido no rumen. E isso vai ter um preço, né? E vai ter um desafio muito maior se nós deixarmos, por exemplo, o milho íntegro, né? Ou melhor, com pouco processamento, e que daí nós vamos ter um custo de sítio de digestão que a gente desconhece um pouco. Quer dizer, isso aí pode sim cair numa quantidade grande na alimentação, né? E pode sim trazer esses distúrbios novos que eu chamei, que é o distúrbio no seco. Tem a gente pode amenizar um pouco isso, né? Colocando os aditivos que a gente conhece e mais potencializando, talvez via enzimas, né? Associando, né? Que a gente já trabalhou com aditivos aí e também óleos essenciais, enfim. Eu acho que no rumen a gente encontra mais possibilidade de amenizar esse fator de queda de pH do que o preço total dele, a hora que a gente perde a eficiência de utilização do amido. Para isso, a taxa de passagem, a taxa de degradação, elas precisam ser bem controladas para que não caiam em prejuízo aí, de desperdício do amido. Perfeito, professor. Nós temos mais uma pergunta aqui, professor. Agora é do André Aguiar, da Boviplan Consultoria. Ele pergunta: o meio ponto percentual de benefício do RAID teve diferença estatística no trabalho? Quantos trabalhos foram publicados sobre a utilização do RAID? Ele teve diferença estatística, sim, em um ponto percentual maior, né, no rendimento de carcaça, tá? E agora estamos completando o quarto experimento, né, que vai ser envolvido esse desafio do RAID. Então, acreditamos que essa sinalização, mais aquela que foi falada e enfatizada, que foi identificada uma base genômica, né, para poder expressar esse gene anabólico, né, para poder fazer maior área de ouro de lombo, maior rendimento de carcaça no final das contas. Então, são trabalhos que acho que vão acrescentando e devem ir somar a esses resultados mais consistentes e com uma repetibilidade maior. Perfeito, professor. E ele fez uma segunda pergunta, só complementando. Ele pergunta: rações completas com 60% a 80% de concentrado tem melhora nos índices zootécnicos e econômicos com utilização de crina, Rumistar, RAID? Seria somente para utilizar nos primeiros dias de adaptação ou durante todo o período de confinamento? Bom, eu acho que a hora que a gente está trabalhando numa linha de alto concentrado, né, é claro que essa estratégia na adaptação, ela pode vamos dizer assim, melhorar, né, junto com os aditivos aí, nesse pacote tecnológico, vamos chamar assim, que a DSM vem colocando no mercado, né? Mas eu acho que se esse efeito é procurado, ele deveria de ser utilizado ao longo do confinamento, né? Nesses 90 dias aí, 100 dias, porque a taxa é crescente, né? De inclusão de amido, né? De inclusão de concentrado aí, quando temos 80%
desse concentrado e podendo chegar até 55% de amido na ração, na dieta, né? Então, eu acho que aí é um trabalho se deu resultado na adaptação, deve perdurar até o final. Perfeito, professor. Só complementando a sua pergunta aí, ele perguntou quantos trabalhos são publicados. São 2 trabalhos já, um feito na Unesp e um no nosso Centro de Inovação, foram publicados no Animal Science, e tem um trabalho que foi conduzido no ano passado com animais cruzados, que o ganho foi de 0,7 pontos percentuais em cima do Crino Rumistar. Quanto ao tempo de utilização, a gente recomenda todo o período, porque foi o que foi utilizado nos experimentos, e faz todo sentido, porque no primeiro período a gente tem um crescimento ainda de massa muscular dos animais, e no final do confinamento, onde a eficiência tende a cair, o RAID vai segurar ainda esse ganho, tá? E aí eu já emendo com a pergunta aqui se o RAID é um beta-agonista, professor. Eles perguntaram, não. O RAID não é um fármaco, né? É um suplemento vitamínico, não é um beta-agonista. Ele não desvia a energia da gordura para o músculo. Ele estimula o crescimento muscular. Então, ele tende a trazer essa maior eficiência biológica usada durante todo o período. Ok, professor? E da eficiência econômica das tecnologias Crina, Rumistar e RAID, professor, eu compartilho o nosso benchmarking coletado há 5 anos, aí, representando já 1 milhão de animais confinados no Brasil, onde a gente tem um ganho com Crina Rumistar de 30% na rentabilidade, e quando a gente usa o pacote com o RAID, esse ganho vai para 65%. O Hugo Cunha, nosso gerente, vai mostrar todos esses resultados em detalhes na próxima etapa, que é a quarta que vem, pessoal. Perfeito? Professor, muito obrigado, Vitor, pela complementação. Acho que deixou mais consistente a resposta aí. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta aqui do Gustavo, aqui também do confinamento de Goiânia. Professor Mário, admitindo que o confinamento tem um bom manejo de estrutura, podemos dizer que ocorrências frequentes de oscilações no consumo da dieta pode ter relação com acidose subclínica? Bom, é esse cuidado que nós precisamos ter, fazer a métrica certinha. Quer dizer, a oscilação, ela vai existir. Não vai ter jeito da gente falar que vai ter sempre uma leitura de coxo que vai dar uma confiabilidade, uma repetição segura. O que nós precisamos entender é se essa oscilação ela está relacionada com uma porcentagem muito alta de queda ou de aumento, né, subsequente, porque aí sim isso pode estar caracterizando numa acidose subclínica, se isso repetir, né, várias vezes, e o que é muito importante é ficar assim, observar o enchimento ruminal desse animal. Quer dizer, se a hora que ele está em restrição, ou melhor, a hora que ele se restringe um pouco o consumo, ele continua confortavelmente com o rumen pleno, né? O rumen tomado do alimento. Então, eu respondo da seguinte forma. Acho que essa oscilação ela tem que ser sempre utilizado esse bom senso de quanto que, nesse caso, na propriedade, lá em Goiânia, como que ele vem acontecendo historicamente. Porque se o animal apresenta dentro dos parâmetros o ganho esperado, se vem com bom rendimento, se vem com todas as características, sem um score de fezes bom, quer dizer, sem muco, sem aparecer nada de errado, vamos dizer assim, no manejo aí, né, na produção dessas fezes, ou mesmo nos cascos dos animais, enfim, é uma série de informações que vão ser somadas aí a isso para ter a certeza. Por isso que o diagnóstico subclínico aí é muito difícil. Perfeito, professor. Professor Rodrigo Oliveira é consultor autônomo. Ele pergunta sobre o experimento que você mencionou do WDG, se nessas altas inclusões é preciso tomar algum cuidado contra a formulação da dieta, né, no que refere aos níveis de minerais, e o que fazer no caso de refúgio de coxo. Ele parece que relata que com altas inclusões de WDG de alguns fornecedores também tem um problema de refúgio de coxo nesse tipo de dieta. Bom, quanto ao WDG, né, alguns cuidados aí, eu disse no começo aí, o americano tinha muita preocupação, né, dessa poliencefalomalácia em função do tratamento que o
o subproduto recebe, com altos ácidos sulfúricos, que isso vai dar enxofre e vai exigir muita tiamina para poder fazer a desintoxicação no rumen, né, a respeito desse gás aí, que é um problema, né? Então, aqui no Brasil, a gente parece que não tem muito esse problema, porque agora perdemos um pouco no início, né, quando começaram as pesquisas, a gente tinha bastante informação sobre como era conduzido industrialmente esse subproduto, e agora perdemos um pouco, né, uma vez que existem vários subprodutos aí oriundos dessas famílias do DDGs que a gente chama. Então, é preciso tomar cuidado com o fósforo, né, com os níveis de fósforo e de enxofre também, né, mesmo que não passem por esse tratamento, tá? Então, acho que esses níveis altos aí, realmente eles podem recair. No nosso caso do experimento, não tivemos refúgio de coxo, né? Não tivemos refúgio nessa proporção, talvez por ter feito e controlado uma adaptação bem tranquila em escada, né? Onde só subíamos o fornecimento a hora que tínhamos certeza, né, que ele alcançou no previsto, alcançou o consumo no previsto. Então, acho que eu recomendo, quando você vai incluir bastante quantidade, né, vamos dizer, acima de 30, né, que é o 30 que nós achamos também que é um resultado muito bom de inclusão de WDG, DDG não posso afirmar, faça esse acompanhamento, né, se esse consumo está chegando naquilo que você quer em relação ao peso vivo ou em relação a quilos por dia. Perfeito, professor. Só complementando um pouco a sua pergunta, hoje a gente observa que acima de 20% de inclusão de DDG ou WDG, você já pode utilizar um núcleo aí sem suplementação de fósforo e enxofre. O enxofre, para diminuir o risco de intoxicação, e não tendo fósforo, você tem um custo mais interessante. E com relação ao refúgio de coxo, a gente tem recomendado o uso dos óleos essenciais nesse núcleo, que lançamos recentemente, para não ocorrer refúgio de coxo e também para otimizar consumo e desempenho. Professor, passando para a pergunta aqui de Ricardo Chade, em relação ao Raidi, qual o benefício podemos esperar com o uso e se aumentar o fornecimento de vitamina D3 tradicional, não vai ter o mesmo resultado? Então, não vai ter o mesmo resultado, começando a responder de trás para frente aí, porque a metabolização é diferente, né? O Raidi é uma molécula tecnologicamente já avançada aí no metabolismo, onde ela vai evidenciar, e só por um acréscimo de informação, quer dizer, ela modula vários genes, né, no trajeto de metabolização da vitamina D. Então, o que vai acontecer com o Raidi é diferente do que vai acontecer com a D3, né? O caminho metabólico é diferente. E ele vai trabalhar exatamente nessa expressão dos genes envolvidos anabólicos, né, que vão fazer essa síntese proteica, que vão fazer mais massa muscular. Por isso, eu acho que um não vai substituir o outro. Isso, pelos dados que a gente tem, como o Vitor falou, das pesquisas que já foram publicadas, né, em artigos mundialmente já difundidos, né, e mais aqueles que nós estamos trabalhando junto aí nessa nova safra. Então, acredito que uma coisa não substitui a outra. Bom, professor, vou fazer uma pergunta aqui agora do Victor Bassurto. Ele é de algum outro país da América Latina, da AgroVic. Obrigado pela pergunta, Victor. Ele pergunta, quando se fala de inclusão de milho nas dietas, poderia indicar o melhor processamento do milho? E aí eu gostaria de já emendar com a pergunta do Fernando Cus, da UTFPR, que ele pergunta também em dietas de alto concentrado, qual o melhor processamento, grão úmido de milho ou processamento com milho seco? E se tem algum aditivo mais eficiente para garantir a estabilidade do rumen? Se ficou confuso, por favor, me repita, professor. Não, acho que depois qualquer coisa complementaríamos, né? Mas assim, a silagem de grão úmido de milho, ela tem algumas vantagens agronômicas e algumas vantagens
na conta final do que é aproveitado no rumen, do que é transformado em proteína microbiana, do que é revertido aí em energia, né? Quer dizer, o quanto de energia líquida aí que vai ser computada no final das contas aí, vamos dizer, do ganho, né? Da energia de ganho que esse animal vai ter. Então, é claro que os americanos já, né, que conseguem investir aí com confinamentos de mais de 70 mil cabeças aí, investir num floculador, claro que seria uma grande saída, né? Lembrando que no Brasil nós temos aquele conflito, já apresentado também pelo Luiz Fernando, né? Do milho dente e do milho flint, o milho duro e o milho que o americano usa, né? Nós usamos o milho mais duro, mas com maior fibrosidade, né? Com maior dureza. Esse é que é o problema do tempo que os micro-organismos vão ter em alta ingestão, principalmente, porque quando tem uma alta ingestão, existe uma alta taxa de passagem pelo rumen, e isso vai dificultar um pouco a digestão, a degradação desse amido e fazer os benefícios que tem nessa fermentação, em função da velocidade que ele irá passar pelo rumen. Quer dizer, quanto maior essa ingestão, mais rápido ele vai passar. Em algum sítio digestivo, ele vai ter que dar conta, senão ele vai para as fezes sem nenhuma degradação. Esse ponto é importante. E os aditivos aí, né, que vão contribuir com isso, existe sempre o escape, né, e na digestão do duodeno, principalmente, na primeira parte do intestino delgado, nós podemos ter ações importantes aí de aditivos que amenizem esse início de digestão e maior aproveitamento, que pode começar lá pelas amilases, enfim, por produtos aí que dão melhor resultado. Perfeito, professor. Pessoal, nós vamos caminhar para as duas perguntas finais. Eu só gostaria de lembrar que essa apresentação vai ficar disponível para vocês acessar durante 1 ano e que todas as perguntas vão ser respondidas individualmente por e-mail, tá, pessoal? Não vamos deixar ninguém sem pergunta. Professor, duas perguntas aqui sobre o RAID. Aqui, qual o tempo mínimo de utilização do RAID em dias de coxo para se obter o efeito positivo? E aqui de César Baidon, do México, qual o incremento de carcaça e qual o peso final dos animais? Qual o benefício? Bom, eu acho que o RAID eu não usaria num tempo mínimo, né? Eu tô defendendo aí, dentro dessa coerência, que os animais são jovens, são leves, são deficientes de massa muscular, então não teria talvez um benefício utilizando ele estrategicamente, e sim a todo longo do confinamento, né? Então, tanto faz esses animais ficarem 120 dias de confinamento numa boa condição, um bom score muscular, né? Porque se eu restringi-lo, eu não sei se restringir desse aditivo, eu não sei se não vou perder esse efeito ao longo do confinamento. Então, é melhor que essa expressão do gene acontece e já é confirmada, ela vai ser perdurada, né? Já que ele existe, vai ter que ser, vamos dizer assim, subsidiada até o final aí para poder aproveitar esse potencial que ele tem. Perfeito, professor. Obrigado. Vamos para a última pergunta aqui, mas só complementando, como o senhor falou, né, as pesquisas a gente usou por 90 e 100 dias e a simulação econômica também. Então, a dose de RAID, pessoal, é 1 miligrama do princípio ativo. Então, quando você faz uma simulação econômica da inclusão do RAID com as outras tecnologias, você tem um aumento aí de rentabilidade em 60% quando compara com uma dieta com monenzima. Porque você dilui o custo, você tem uma arroba produzida com um custo mais baixo, então você tem mais margem por animal. Professor, indo para a pergunta final aqui, que tem a ver com adaptação, também vou juntar duas perguntas aqui, do Fernando, pecuarista, e do Roberto, que também é consultor. Fernando pergunta, professor Mário, em animal que teve problemas na adaptação, consegue recuperar seu desempenho em relação aos animais do lote que não tiveram problema? E quais aditivos são mais recomendados para ajudar o animal nesse período tão crítico? Bom, o manejo alimentar ele vai precisar vamos ser dinâmico, né? Se eu tenho esse diagnóstico que talvez tenha ocorrido pela flutuação grande de consumo ou por algum outro
refúgio de coxo, alguma coisa, a readaptação ela é possível ser feita durante o período. Quer dizer, não voltando talvez ao nível zero, né, porque a gente não sabe bem o histórico aí desses animais, né, mas sabendo que é possível até restringir um pouco, né, no início do confinamento aí, ou no pré-condicionamento, né, fazer uma pequena restrição aí, não por muito tempo, para poder igualar os animais, né, quer dizer, esse quadro apresentado ele não é muito desejável, é bom que a gente tenha o lote na mão, vamos dizer assim, em termos dessa característica. Então, eu não faria uma estratégia diferente do que, se for um pequeno lote, tentar readaptá-lo, né, dependendo da origem dele ou do histórico dele, que isso também é muito esquecido nos confinamentos, quer dizer, faça uma compra bem feita, sem olhar realmente a qualidade do animal total, né? Não que os compradores não tenham uma experiência ampla de saber o que é um animal com boa caixa, com boa boca, e, enfim. E os aditivos, eles vão sempre complementares, vão ser sempre complementar em função desse custo de carcaça que eu venho falando, que ao invés desse custo de quilo de carcaça, o lucro originado pelo quilo produzido. Então, esse aditivo ele vem somar, né, a uma série de ações aí, e de novo, né, animais de exportação, tentando colocar os antibióticos e ionóforos ou não, né, tendo resultados interessantes aí com óleos essenciais e associação de aditivos aí ao longo do confinamento. Perfeito, professor. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Acredito que a palestra vai ser bastante aproveitada aí, espero que seja aí pelos pecuaristas. Pessoal, gostaria de pedir para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação para estar cada vez atendendo vocês melhor. E na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas novamente, vamos ter uma apresentação do Hugo junto com o Baruzelli, onde eles vão apresentar os resultados de confinamento, resultados zootécnicos e também financeiros. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e se cuidem. Um abraço. Muito obrigado, Vitor. Um abraço para todos que nos ouviram. Então, eu agradeço pelo convite e fazer parte dessa parceria é muito importante para nós todos. Muito obrigado. Igualmente, professor.